Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora é um vídeo para falar sobre as fake news da igreja. Você sabia que a igreja é alvo de muitas fake news? Fake news são notícias falsas que são veiculadas pelos meios de comunicação social, até mesmo por meios de comunicação social de renome estabilizados, como canais de televisão, jornais, revistas, mas o meio assim que propaga com muita velocidade as notícias falsas são as redes sociais. São esses meios que todo mundo tem acesso e que basta um clique, pronto, uma notícia falsa vai se multiplicando milhões e milhões de vezes e muita gente acaba acreditando nessas falsas notícias. Por isso é muito importante, antes de você repassar uma notícia, cheque se aquela notícia é verdadeira, porque senão você está causando um mal enorme para a igreja quando você transmite uma notícia falsa. E às vezes essas notícias aparecem assim, revestidas com uma característica de verdade, às vezes com fundamentações também falsas, mas que dão ares de verdade, de credibilidade àquela notícia. Então tome muito cuidado. Eu recebo todos os dias um monte de notícias falsas sobre a igreja, inclusive eu selecionei aqui algumas delas tremendamente absurdas, que qualquer criança saberia que aquilo é uma notícia falsa, mas a gente vê gente grande, gente de cabelos brancos, transmitindo essas notícias, repassando essas notícias e às vezes até criando notícias falsas. Quando você passa por ingenuidade uma notícia falsa é uma coisa, agora quando você tem a intenção de prejudicar, aí então você está cometendo um pecado gravíssimo. Então vamos lá, algumas dessas notícias falsas que circulam nas redes sociais, nos meios de comunicação. Se você receber algumas dessas, já apague na hora, não propague isso, não leve adiante. Primeira delas que eu selecionei aqui, recebi ontem essa daqui, o Papa vai cancelar a Bíblia e propor criar um novo livro. Olha que absurda essa notícia. O Papa vai cancelar a Bíblia e propor um novo livro. Olhando essa notícia, qualquer pessoa em sã consciência sabe que é uma notícia falsa, que isso é notícia absurda para macular a imagem do Papa. Só isso não tem fundamento de verdade numa notícia como essa. Então, se você receber uma notícia assim, já apague na hora, não fique acreditando, não seja tão ingênuo de acreditar numa besteira desse tamanho. Mas também em besteiras como essa outra aqui. Essas outras que eu vou mostrar agora sobre o Papa, eu vi muita gente de igreja, gente que participa de pastorais, gente engajada na comunidade, argumentando que isso é verdade. Primeiro, do Papa Francisco, o Papa vai abolir o celibato. Circulou aí pelas redes sociais que o Papa iria abolir o celibato, sobretudo por ocasião do Sínodo da Amazônia. Uma grande mentira, uma falsa notícia. O Papa nunca cogitou isso e então foi tão bem costurada essa notícia que muita gente propagou isso como se fosse uma notícia verdadeira. Outra notícia falsa sobre o Papa. Papa vai ordenar homens casados. Outra grande mentira, outra notícia falsa que circulou por aí. Não tem nenhuma fala do Papa Francisco que diga, verdadeira, que diga essa expressão que ele iria ordenar homens casados. Cogitou-se isso no documento do Sínodo da Amazônia, mas o Papa Francisco nunca disse isso e nem cogitou essa expressão. Depois, Papa vai permitir a comunhão de pessoas de segunda união. Aqui foi uma interpretação errada
da exortação apostólica Amoris Laetitia, que trata de situações como essa, em que o Papa pede a caridade pastoral, pede para repensarmos cada caso, cada situações, permitindo às igrejas particulares, às dioceses, os bispos, analisar cada caso para ver se a pessoa que está numa segunda união, ela poderia ou não receber a comunhão, mas deve ser avaliado cada caso. Ele não colocou isso como norma geral, porque tem gente que está na terceira, quarta união e não tem nenhuma estabilidade, e aí está fora de cogitação de comunhão. Então, também foi assim, pegou um pontinho e se ampliou isso como se fosse uma notícia verdadeira. Outra notícia falsa: Papa vai permitir o casamento de pessoas do mesmo sexo. Aí você lê aquela manchete gigantesca num jornal de credibilidade entre aspas, por ser um jornal conhecido, com uma manchete como essa para vender jornal, e muita gente acredita. Não podemos ser tão ingênuos de acreditar em notícias sem antes pesquisar seu fundamento, mesmo que ela venha de um jornal que tenha anos aí publicando notícias, porque muitos jornais, muitas revistas, muitos canais de televisão colocam essas manchetes apelativas para vender jornal, para ganhar audiência, mas elas não têm fundo de verdade. Então, veja, assista televisão com visão crítica, leia jornal com visão crítica e não propague notícias falsas como essa via WhatsApp e outros meios de comunicação. Outra notícia falsa que circulou agora recentemente: a CNBB irá mudar o missal. Quantos WhatsApps, notícias, textões aí que eu recebi de gente dizendo que a CNBB iria mudar o missal. Primeira coisa, a CNBB não tem autoridade para mudar o missal. A CNBB apenas fez uma releitura, uma tradução mais atualizada do missal, mas ela não mudou nada no missal. Então não houve mudança e não cogita-se mudar o missal. Se isso vier a ocorrer, quem vai fazer isso é a Sé Apostólica, é o Papa, não são as conferências dos bispos de nenhum país, porque elas não têm autoridade para mudar o missal romano. Apenas houve uma tradução mais acurada da língua original para a língua vernácula, isto é, para o português, mas não houve mudança no missal. Mas já teve aí meios de comunicação propagando que a CNBB estava mudando o missal. Então essas notícias apelativas aí, e para provocar discórdia entre as pessoas, não dê ouvido. Aqui uma outra também relacionada à CNBB. Essa surgiu na época da eleição. A igreja, a CNBB, está orientando o povo a votar em tal candidato. A CNBB nunca disse nomes de candidatos e não vai dizer. Essa não é a postura da igreja. A postura da igreja é orientar os fiéis para votar conscientemente, mas sem tirar a liberdade de escolha das pessoas dos seus candidatos. A igreja busca conscientizar as pessoas com a pastoral de fé e política, com subsídios. Sempre que tem uma eleição, a CNBB lança um subsídio orientando as pessoas a votarem corretamente, mas ela nunca indicou candidatos. Se você ouvir alguém dizendo que a CNBB ou qualquer bispo indicou candidatos, nomes de candidatos, você pode ter certeza que aquela pessoa está mentindo, ela está passando uma falsa notícia, porque isso não procede. A postura ética da igreja é de não indicar nomes de candidatos deste ou daquele partido. Isso não procede. Notícias como essas são de pessoas que não conhecem a conferência dos bispos, não conhecem as normas e as doutrinas da igreja, não conhecem a ética da igreja. Outra notícia também falsa que circula por aí, e é bom que essa você fique bem atento, porque ela surge sempre na quaresma, em épocas da campanha da fraternidade.
A CNBB financia projetos de ONGs abortistas e grupos terroristas com recursos da coleta da campanha da fraternidade. Olha que mentira isso vem trazer para a sociedade, para a igreja. Que prejuízo isso traz para a sociedade. Aqueles trabalhos belíssimos que são mantidos com a campanha da solidariedade, da campanha da fraternidade, são maculados, são manchados por causa de notícias falsas como essa. Então, se você afirma algo assim, mostra um profundo desconhecimento da sua parte em relação à campanha da fraternidade, às iniciativas da igreja em prol da vida, ou seja, tenha sempre muito critério antes de fazer tais afirmações ou de propagar tais notícias. Se você recebeu uma notícia como essa, se você é uma pessoa de bem, não passe adiante, apague uma notícia dessa, delete uma notícia dessa, porque essas notícias não procedem, são falsas notícias. Depois, uma última aqui, que é relacionada ao Papa Francisco. Essa vez por outra aparece aí nas redes sociais, nos WhatsApps da vida e outros meios de comunicação. Papa Francisco é da teologia da libertação, Papa Francisco é comunista. Olha que afirmação boba. E tem gente que acredita, tem gente que acha que isso é verdade e acaba falando mal do Papa, falando mal da igreja, porque uma pessoa maluca ou uma instituição aí sem nenhum fundamento faz afirmações tão prejudiciais quanto essas, e aí às vezes pessoas ingênuas acabam levando isso adiante. Então tome muito cuidado com as fake news, com as notícias falsas que circulam aí nos meios de comunicação. Existem notícias falsas em todas as áreas, esferas. Eu trouxe aqui só as da igreja, para que você fique bem atento e não fique propagando notícias falsas. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo vídeo.